Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a extinção da norma 4, que a Anatel bateu o martelo, ela vai ser extinta em 2027, né? Ou seja, dentro desse grande panorama de maior censura, de maior controle do governo sobre a internet, isso daqui é muito preocupante, tá, gente? Porque isso, na verdade, meio que deixa debaixo da Anatel todo o controle da internet brasileiro. Existem algumas pessoas que chegam a falar que pode ser que até para você ser um provedor de internet agora tem que ter licença da Anatel. Você não pode ser um provedor de internet sem licença da Anatel, né? É igual você tem as concessões de telefonia celular. O que você faz ao extinguir a norma 4 da Anatel é equiparar telefonia celular à internet. E, na verdade, são coisas que nasceram diferentes, né? E que porque as empresas de telefonia decidiram oferecer o acesso à internet também, e hoje em dia ninguém mais quer falar com ninguém no telefone, só se quer acesso à internet no final das contas, a Anatel quer pegar esse negócio de acesso à internet de qualquer custo. Qual que é o problema disso? A gente sabe que a Anatel já tem um monte de iniciativas de censura, de bloqueio de IP, de adulterar tabelas de firewall de provedores e coisa e tal. Um verdadeiro ataque hacker à internet brasileiro perpetrado pela Anatel. E com isso daqui ela fica ainda mais forte nisso daí, sem contar o outro ponto que é o aumento do preço dos serviços. Vai passar a incidir o ICMS, que é de 25%, ao invés do ISS de 5%, que incide hoje no seu provedor de internet. Então o seu serviço de internet vai ficar mais caro, você vai ter menos liberdade, a Anatel vai ter menos controle. É uma centralização na Anatel que está querendo criar o grande firewall brasileiro aqui na Anatel. O que ela está querendo fazer é isso em última análise, né? Essa notícia foi sugerida por Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É uma coisa escrota pra caramba como é que o pessoal descreve essa norma 4 aqui. A norma 4 existe desde 95 aqui, ó. 31 de maio de 1995. Você lembra como é que você usava a internet em 1995? Não, né? Porque ninguém usava. Muito pouca gente usava a internet em 95. Eu já usava a internet nessa época. Mas era realmente uma coisa totalmente diferente. Você usava lá o Gopher com o Trumpet. E caramba, eram os programas antigos, programas de internet de escada e coisa e tal, era um negócio, era totalmente diferente do que é hoje, né? E aí o que ele está dizendo aqui é o seguinte, naquela época, olha só, esse é o discurso da Anatel, eu vou explicar para vocês porque está errado esse discurso, né? O discurso da Anatel é que a norma 4 existe porque naquela época você tinha os serviços de internet de escada. Então, você tinha o serviço de telecomunicações, que era o pessoal que fazia chamada, né, que eram as empresas telefônicas, e aí você tinha o IG, lembra quando o IG fazia chamada, que você tinha o discador do IG, aquele negócio todo, né? Aí essa parte seria o acesso à internet que se apoia na comunicação na internet de escada e coisa e tal, né? E ela alega que hoje isso não é mais necessário, ninguém mais usa o discador do IG, as próprias empresas de telefonia oferecem a internet. O que ela esquece nessa história aqui é que, mesmo naquela época, já havia internet direto para as pessoas, você podia contratar a internet diretamente. O que você tem hoje é justamente essa possibilidade da internet chegar direto sem depender de uma linha telefônica. Ninguém precisa mais de linha telefônica para ter acesso à internet. Quem está errando o conceito aqui são eles. O conteúdo, a tecnologia que ficou obsoleta é a da Anatel, é negócio de ligação telefônica. Eu sou a favor de extinguir a Anatel e acabar com o serviço de telefonia no Brasil. Não precisa, ninguém mais liga para ninguém. Eu não ligo para ninguém, eu não recebo ligação para ninguém. Quando eu falo com alguém é pelo WhatsApp. Então acaba com isso uma vez, acaba com a Anatel, acaba com essas operadoras todas aí, ninguém precisa disso. Vira tudo operadora de internet. Operadora de internet todo mundo precisa. Ligar ninguém precisa mais. Aliás, é impossível hoje em dia você ter telefone, né? Vocês sabem, né? Se você tem um telefone aberto, eu tenho uma pena danada de quem precisa receber ligação, porque, caramba, bicho, a quantidade de gente que me liga para dar golpe, para querer saber se fulano é Beltrano, se fulano mora aí, não sei o que é lá, um monte de coisas. Cara, é impossível, bicho. Eu cancelei minha linha de telefone fixa aqui em casa por causa disso, é impossível o número de ligação. No celular é menos mal, porque no iPhone você liga que você configura ele para só receber chamada de quem está na sua agenda. Então qualquer pessoa que não esteja na sua agenda não consegue te ligar. Aí você tem um pouco mais de paz nesse assunto, né? Mas fora isso, na linha normal não tem como você ter mais, é um inferno completo isso, né? Enfim,
quem ficou obsoleto foi esse negócio de chamada, foi a Anatel em si. Foram as empresas de telefonia que ficaram obsoletas. Elas se transformaram em empresas de fornecimento de internet, no final das contas. Então, não deveria acabar com a norma 4, deveria acabar com todas as outras normas e deixar só a norma 4. É isso que a Anatel tinha que fazer. Mas ela disse que não. Ela disse que não, que tem que acabar com a norma 4, porque é tudo a mesma coisa agora, telefonia e celular. Porque não tem mais o discador do IG. Então, por definição, internet é por telefonia. Que história é essa? Não é não, porra. Internet é internet, não tem nada a ver com telefonia. Muito antes de usar o IG, eu já usava internet, que o pessoal passava cabo e chegava o cabo da internet na sua casa e você usava a internet lá e pronto, não precisa de mais nada. Né? Ou seja, é totalmente errado conceitualmente essa posição da Anatel. Mas o pior são as consequências disso. De cara, o pessoal está colocando aqui que deve aumentar o valor. Né? É curioso como é que eles falam, eles querem dourar a pílula. Né? Então eles falam assim, não, porque estamos fazendo uma simplificação da regulamentação. A regulamentação vai ficar mais simples. Ao invés de você ter duas faixas de imposto, né, uma para provedor de internet e outra para telefonia, agora é uma faixa só. Adivinha se é a faixa menor ou a faixa maior? A faixa maior, é lógico. Ou seja, que porcaria de simplificação é essa que tu paga mais caro agora? Então não simplificou porra nenhuma, tu piorou a situação. Então tá aqui, ó. Estão vendendo como assim, não, porque não faz mais sentido isso, porque não tem mais discador do IG, não sei o que lá, e que agora o serviço, aqui ó, basicamente esse serviço tem sido utilizado por alguns grupos de provedores para planejamento tributário, para pagar menos impostos e não sei o que lá. Não, é para o consumidor pagar menos imposto. Quem paga imposto é o consumidor final, meu amigo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que acabar com essa norma 4 vai gerar aumento de servidor. O seu servidor de internet vai ficar mais caro, porque você vai ter que pagar mais caro no imposto para ter acesso à internet, né? Mas não é só isso. Isso daí é uma parte ruim, evidentemente, mas a outra parte pior ainda é justamente a insegurança jurídica, porque a norma 4 ela diferencia o serviço de telefonia móvel do serviço de internet. E você sabe que o serviço de telefonia móvel ele é baseado em concessão. O governo faz a concessão, né? A Vivo tem a concessão não sei aonde, a TIM tem não sei aonde, o pessoal tem que fazer leilão da Anatel, de comprar a concessão e coisa e tal. Ao passo que o acesso à internet hoje em dia, você tem um monte de empresinhas por aí que oferecem. O cara puxa um cabo lá na sua casa e oferece para você. É verdade que muitas das empresas que oferecem internet também têm telefonia móvel, né? Então tem a Oi Fibra, não sei o que lá. Mas eu, por exemplo, sou um fã das que não são ligadas à telefonia, né? Que costuma ser um preço mais barato e melhor do que isso, costuma ser uma qualidade melhor aqui no Rio de Janeiro. Não sei se é a mesma realidade no Brasil inteiro, mas eu tenho duas provedoras aqui na minha casa, que são empresas pequenas, e a Starlink como reserva no caso das duas caírem. Mas tipicamente justamente por isso, são melhores em termos de qualidade, né, e mais baratinhas. Agora, surge o questionamento se essas empresas não precisam estar licenciadas pela Anatel, porque a Anatel ela gerencia todo o serviço de telecomunicações. E se você tem agora telecomunicação e internet é a mesma coisa, então agora a Anatel gerencia a porra toda, né? Aqui, ó, mais do que isso, eles estão falando aqui, ó, sobre, aqui, ó, olha o risco que a gente está correndo aqui, ó. Outro ponto de alerta diz respeito ao possível impacto sobre o modelo brasileiro de governança da internet, que é reconhecido internacionalmente por descentralização e pluralidade, operado por uma entidade da sociedade civil, que é o Comitê Gestor da Internet. O CGI-BR e o NIC-BR. A associação vê com preocupação qualquer tentativa de trazer esses elementos para dentro da esfera da Anatel. Eles estão falando nisso. Eles estão falando aqui que agora que internet virou um negócio gerenciado pela Anatel, o CGI e o NIC fazem parte da Anatel. A Anatel que vai gerenciar essa coisa toda. E vocês sabem o esquema de firewall, de dopação de firewall, de envenenamento de firewall da Anatel, né? A Anatel já tem um esquema que ela obriga os provedores a darem acesso para ela poder envenenar os firewalls desses provedores. Quando o Alexandre de Moraes inventa uma ordem absurda dele, totalmente ilegal, de proibir um site ou de proibir alguma coisa, a Anatel vai lá e dá uma ordem e manda tudo quanto é firewall bloquear aquele IP. Isso é um absurdo, isso gera custo, sem nenhum ganho para a sociedade, tem zero ganho para a sociedade. Isso é censura, isso é ilegal, isso é contra a lei brasileira bloquear IP. Não tem nenhuma previsão legal que permita a Anatel fazer isso. E agora, imagina quando ela tiver controle do CGI e controle do NIC-BR. O NIC-BR é o registro, é onde você pega o nome lá, coisa.com.br, né? O nome do seu site.com.br.
Já tem até um projeto de lei aqui que está tramitando, querendo colocar o CGI debaixo da Anatel. Estão criando o grande firewall brasileiro nas mãos da Anatel. Olha o risco que a gente está correndo aqui. Eu falo para vocês, o Brasil tem... O pessoal aqui está doido para a gente virar uma China de controle governamental sobre a informação. Vão perceber que não resolve nada, porque na China também tem isso tudo lá e o pessoal não consegue controlar a informação do mesmo jeito. Mas não deixa de ser um saco para todo mundo, não deixa de dar mais trabalho, tem que usar firewall, tem que usar VPN, tem que começar a burlar de outras formas isso daí, ou seja, uma dor de cabeça danada esse tipo de coisa, né? Estamos entrando num estado de gestão, de controle da informação absurdo, distópico mesmo pela Anatel. Tem que acabar com a Anatel, temos que começar um movimento para fechar a Anatel. Acaba com a telefonia, ninguém usa mais telefone, mas acaba com a telefonia, é só a internet que importa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.